Salve, salve pessoal, boa noite a todos. Todo mundo entrando. Felipe Peçanha 18, Ingrid Fábio Rodrigues, Professor Sauei, sempre nos prestigiando. Esse cara é fera. Sigam esse cara no Instagram que ele é muito bom, mestre do processo penal brasileiro. Boa noite a todo mundo, pessoal do Periscope, pessoal do Instagram. Vamos para mais uma quinta-feira. Já tão rotina, né? Esse grupo de estudo nosso de quinta-feira já tem cerca de 3 anos, mais ou menos. 3 anos e pouco, talvez um pouco mais. E aí eu não preciso nem avisar, né? Quinta-feira, 10 horas, todo mundo aqui. Quando eu não puder, aí eu aviso, gente, hoje eu não posso. Mas se eu não disser nada, pessoal do Piauí, um abraço, é porque vai ter. Galera do Piauí, pessoal bacana, estudioso. Tem um amigo meu que ele é procurador da República e estava no Piauí, em Teresina. Falou, o pessoal é alto nível, os alunos, estudantes, assessores. Muito bacana. O Luiz Fernando, o Alisson, Davi 16 Andrade, Natal. Vamos lá. Enquanto o pessoal não entra, Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. Tá aí, um lugar que eu não conheço, Santa Catarina, eu não conheço, eu gostaria até de conhecer, né? Vamos lá. Cocal da Telha Piauí. Pessoal, podemos começar? Hoje vamos falar Fortaleza. Tive em Fortaleza já umas 2 vezes ano passado, esse ano, dando aula pela pós-graduação da PUC Rio. Nova Friburgo, Vinícius 791-41535. Vamos lá. Amigos, Goiânia, estarei em Goiânia em fevereiro, tá? Amigo, vamos lá. O tema de hoje é o crime de falso testemunho. Para começar, quando se fala em falso testemunho, esse é o nome iuris que se dá, que todo mundo conhece. Mas não é só um falso de testemunha. Tem falsa perícia, falsa tradução, falsa interpretação, mas o crime é chamado genericamente falso testemunho. O falso testemunho, ele tem uma característica que é de poucos tipos penais no direito penal brasileiro. São poucos. Ele é um crime de mão própria. Vou começar o falso testemunho com essa informação. O falso testemunho, ele é, amigos, um crime de mão própria. Pessoal do Periscope, pessoal do Instagram. Então, vamos lá, Sauei, você que é fera. O crime de mão própria é aquele que exige atuação pessoal do agente. O agente tem que praticar a conduta pessoalmente. Pensa assim, me ajuda a pensar, raciocina comigo, não tem que decorar nada. O falso testemunho é crime de mão própria, esquece esse decoreba. Ao invés de decorar uma frase, entenda o conteúdo e a matéria. Pensa assim, a testemunha pode mandar alguém mentir no lugar dela? Não, só ela pode mentir, porque ela é a testemunha. Então ela tem que praticar o crime pessoalmente. Então, crime de mão própria, anote isso, para você nunca mais errar, é aquele crime que exige atuação pessoal do agente. Disso surgem, Bruna Penteado, Curitiba, um abraço pessoal de Curitiba, disso surgem 2 consequências. Primeira, se exige atuação pessoal do agente, ele não pode, pensa comigo, ele não pode, portanto, se valer de outra pessoa para praticar o crime. Evidente. Porque qual é a premissa? A premissa é, o crime exige atuação pessoal. Conclusão, ele não pode se valer de ninguém para praticar o crime no lugar dele, só ele pessoalmente. Conclusão, não se admite nos crimes de mão própria o quê? A autoria imediata, que é aquela na qual o agente não pratica conduta pessoalmente, porém vale-se de outrem para praticá-la. Aqui isso não vale, porque exige atuação pessoal. Segunda conclusão,
O crime de mão própria, ele não admite coautoria. Por quê? Vamos lá para o concurso de pessoas com autoria. Qual é a base da coautoria? A base da coautoria é a divisão de tarefas. É como diz o Nilo Batista, que é o maior autor no Brasil sobre o concurso de pessoas. Tem um livro sobre isso, né? É como diz o Nilo Batista. A coautoria é a, aspas, fragmentação operacional de uma atividade comum. Fecha aspas. De novo, para quem está anotando. Ah, Gabriel, posso citar isso em prova? Pode e vai pegar muito bem. Isso é argumento de autoridade em prova. Você cita o autor, que é a referência no assunto. Então anota aí. Fragmentação operacional de uma atividade comum. O que significa a fragmentação operacional de uma atividade comum? Amigo, tentativa não é o tema de hoje, infelizmente, tá? Então hoje é falso testemunho. Espero que você entenda, não fique chateado comigo. A atividade comum é o crime. Então, fragmentação operacional. Eu pego o crime, que é a atividade comum, e fragmento em várias partes, tantos quantos forem os coautores. Então, se são 5 coautores, a cada um caberá uma tarefa naquela atividade criminosa. Por isso que a divisão de tarefas é a base da coautoria. O que isso tem a ver com falso testemunho? Tudo. Por quê? Se o falso testemunho exige atuação pessoal do agente, ora, não tem como ele dividir a tarefa com ninguém. Por quê? Repito, a premissa. A premissa é, se você fixar a premissa, e aí, amigos, isso é dica de raciocínio lógico, silogismo, né? Quando você fixa a premissa, você parte dela, você não erra. Se o crime de mão própria exige a atuação pessoal do agente, só ele pode praticar pessoalmente, ou seja, não pode dividir tarefa com ninguém. Ah, mas Gabriel, e se for uma outra testemunha? Mesmo assim, cada testemunha pratica o seu crime. Tudo bem? Bacana. Aí uma questão interessante. E o advogado? Isso caiu em prova delegado federal 2004 e sempre cai no CESP. O advogado induz a testemunha a mentir. Olha, mente, omite aquele fato, que omitir é crime, diz-se lá no tipo penal. Calar, testemunha que se cala, falta com a verdade. Enfim, olha, é seu amigo, vai prejudicar o sujeito, então fala que não foi, fala que você não sabe de nada, aí que tá. O advogado, ele não pratica o falso testemunho, porque ele não é testemunha, ele é advogado. Mas, quando ele induz a testemunha a mentir, ou instiga, ele pode ser coautor? Claro que não. Por quê? De novo, vai ser repetitivo, mas isso é importante para o seu estudo, para o seu raciocínio. O crime de mão própria exige a atuação pessoal do agente. O advogado não é autor, ele não é testemunha, ele não reúne o requisito que o tipo exige de ser testemunha, ele é advogado. Mas pode ser coautor? Para a doutrina inteira, com razão, não. Por quê? De novo, vai repetir, mas é raciocínio. O crime de falso testemunho é um crime de mão própria que exige, portanto, atuação pessoal e logo não cabe coautoria, porque a base da coautoria é divisão de tarefas. Se você seguir o passo a passo do raciocínio, a partir da premissa, você não erra. Esse eu quero de vocês, raciocina. Não tem que decorar nada, tá? Enfim, então vamos lá. Então o coautor não pode ser. Entretanto, muito embora, aí que vem o X da questão e o pulo do gato. Muito embora o falso testemunho, por ser crime de mão própria, deixa eu inverter que é melhor. Muito embora os crimes de mão própria, como falso testemunho, não admitam coautoria, eles admitem tranquilamente participação. Normal. Você pode induzir a testemunha a mentir. Note, você não está praticando a conduta tipo, você está induzindo alguém a praticá-la.
Alguém quem? Aquela pessoa que o tipo exige, testemunha. Então, o advogado que induz, ou qualquer pessoa, qualquer um, não precisa ser o advogado só, né? Vamos abrir nossa mente e ampliar os horizontes, porque todo mundo fica assim, mas e o advogado? Qualquer pessoa, não é só o advogado, qualquer pessoa que induz o testemunha a mentir é partícipe. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, completamente equivocado, tem entendimento de que o advogado que induz a testemunha a mentir, ele é coautor do falso testemunho. Esse entendimento, ele é equivocadíssimo, mas é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E aí vem na prova, de acordo com o STF, de acordo com o STJ, de acordo com a doutrina, saiba com quem você está falando. Se a questão pedir de acordo com o que é o delegado federal 2004, de acordo com o STF, é possível com a autoria do advogado? Erra com o Supremo, mas acerta o gabarito da prova. Agora, para a doutrina inteira, não, ele é partícipe, tá? Muito bem. Vamos lá. Agora uma outra questão. Olha que interessante, gente. Para quem perguntou, o autor de referência ao concurso de pessoas é o Nilo Batista. Nilo, lembra? Rio Nilo? Nilo Batista, tá? Enfim. Como tipificar a conduta do instigador? Ele é partícipe, falta testemunha. Simples assim, partícipe. Agora vamos lá. A testemunha é obrigada a falar a verdade? Claro que é. A testemunha tem o dever legal de falar a verdade, tá? Ela não passa a ser réu, né? O réu pode mentir sobre os fatos, pode se calar, testemunha não. Ela é obrigada. E aí vem aquela lição, vou salvar, pode deixar que eu vou salvar, tá, Fábio? Vai ficar salvo aqui no Instagram 24 horas. E aí vem aquela lição lá do Tourinho Filho, autor fantástico, que fala, testemunha é aquela pessoa que presenciou o fato criminoso com algum de seus sentidos. Ué, Gabriel, não é só aquela que viu, a tal da testemunha ocular? Não é só aquela que viu. Você é Tourinho Filho. Testemunha é aquela pessoa que presenciou o fato com algum sentido. Visão, audição. A testemunha ouviu tiros de madrugada no prédio. A testemunha ouviu a vítima gritando. Audição, né? O que mais? Paladar, envenenamento. A testemunha estava lá no jantar e sentiu um gosto na comida, aquele gosto amargo de enxofre, sabe? Aí, o que o juiz interpreta? Bom, esse gosto amargo pode ser da substância venenosa. Então, quer dizer, testemunho não é só quem viu, é quem ouviu, é quem viu, é quem sentiu, tá? Pelo tato também, tudo bem? Então, amigos, tudo isso é testemunha. Olfato, sentir o cheiro de queimado, não é? Sentir o cheiro de pólvora, entendeu? Tá? Ou seja, olha o professor Sauê aí falando, muito bem, claro, Sauê é fera do processo penal. Mas a testemunha, ela é obrigada a falar a verdade. Não tem a menor dúvida disso. Eu te pergunto, a testemunha que se cala pratica esse crime? Mas é claro, porque se ela se cala, ela falta com a verdade. Não tem aquela história de namorada adolescente. Olha, eu não menti, eu só omiti. Isso é bem coisa de namorada de 13 anos de idade. Todo mundo aqui já falou isso pro namorado quando era mais novo, né? Eu não menti, eu só omiti. Esquece essa besteira. Isso é briguinha de namorado de 13, 14, 15, 16 anos. A testemunha, se ela se calar, ela pratica o crime sim. Tá? Muito bem. Agora, existe uma pessoa que é testemunha,
mas que não tem o dever de falar a verdade. Vamos lá, a testemunha, cadê meu CPP? Rapaz, eu mudei os livros de lugar, deixa eu pegar aqui na... Pera aí, gente, deixa eu abrir aqui a internet, que eu quero ler o tipo penal. Código Penal. O telefone está na frente da tela. Vamos lá. Artigo 342. Vamos lá. Sauei, eu acho que nós fomos a última geração que leu o Tourinho Filho, né, cara? O pessoal de hoje nem, sem nenhuma discriminação, claro. Não é uma crítica, é uma constatação. Pessoal, os alunos hoje nem sabem quem é Tourinho Filho, né? Eu acho que a gente que foi a última geração que leu Tourinho Filho. Fantástico o livro, ele é o mago do processo penal. Olha lá. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, etc. Vamos lá. Então vejam que interessante, gente. Há uma pessoa que ela não tem o dever de falar a verdade. É a testemunha descompromissada. Não, Tourinho não é minoritário. Talvez você nunca tenha lido Tourinho. Não é minoritário, tá? Enfim, tá? Então, assim, calma, devagar, né? Bem assim que a banda toca. O Tourinho toda a minha geração estudou pelo Tourinho. Então ele formou todo mundo, ainda que pelos livros. Tá? Vamos lá. Existe uma pessoa que é chamada de informante, que é a testemunha descompromissada. Entendeu? Ou seja, ela tá no CPP, ela... gente, para de manifestar, prefiro o autor tal, que a gente tá aqui numa live. Vamos focar na live, vamos focar no tema de hoje, para não abrir muito os comentários. Então daqui a pouco aí um concorda, outro discorda, aí começa aí, a coisa desanda, tá? Deixa eu até travar os comentários aqui, porque um grande problema de hoje é perda de foco no que está fazendo. Então vamos manter o foco, para não dispersar. A testemunha descompromissada, ela não tem o dever de falar a verdade. Olha a testemunha. Eu te pergunto, a testemunha descompromissada pratica esse crime? Também chamada informante, ela pode responder pelo crime de falso testemunho? Isso é uma questão que até hoje a doutrina não pacificou. Doutrina penal e processual penal, tá? Em doutrina, amigos, duas correntes disputam esse tema. Primeira posição da doutrina, não. A testemunha descompromissada, o mero informante, não pratica esse crime. E por que não pratica? Porque o crime é faltar com a verdade. Só pode praticá-lo quem tiver o dever de falar a verdade. E se a testemunha descompromissada não tem, por isso mesmo, o dever de falar a verdade, ela não falta com compromisso, não pratica esse crime, logo ela não responde por esse crime. Conclusão: só pode praticar esse crime a testemunha compromissada. É a posição do Fragoso. Para quem quer anotar, anote aí. Agora vem um catatal de autor. Era a posição do Fragoso, era a posição do Souza Nucci, tá bem? É a posição de um autor da geração anterior ao Tourinho, Spínola Filho. Lembra, Sauei? Spínola Filho. Na Argentina, é a posição de Carlos Fontan Balestra, tá? Então, vários autores. Só que essa posição no Brasil é minoritária. Uma segunda corrente doutrinária, que é majoritária, diz: a testemunha descompromissada responde sim pelo falso testemunho. Por quê? O grande argumento é: a lei não fez distinção. 2. E aí é o argumento muito bem falado pelos autores, tá?
O compromisso, ele é mais, ele tem um peso maior para o juiz valorar ou não aquele elemento de prova. É só para o juiz dizer, bom, essa pessoa, ela é descompromissada, então vou valorar mais ou vou valorar menos. A gente sabe que no processo penal vigora o princípio da relatividade das provas. Como assim relatividade, Gabriel? Toda prova tem valor relativo, nenhuma é absoluta, tá? Enfim, além disso, o fato de ser informante e não prestar compromisso não lhe autoriza a faltar com a verdade. Então, mesmo descompromissada, tem sim o dever de falar a verdade. Logo, se tem o dever de falar a verdade, responde por esse crime. No Brasil, para vocês terem uma ideia de como isso é majoritário, era a posição de Nelson Hungria. Para quem está anotando, eu vou falar devagar. Posição de Nelson Hungria. Posição do Edgar de Magalhães Noronha. Começando pelos clássicos, tá? Quem mais? Além de Hungria, Noronha. Posição de Bento de Faria, que é um autor muito antigo. Bento de Faria. Posição do César Bittencourt. Do Luiz Regis Prata. Vamos lá. Repetiu. Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Bento de Faria, César Bittencourt, Luiz Regis Prado, Paulo José da Costa Júnior. Posição também do grande mestre Hélio Tornag, do processo penal. Hélio Tornag. É a posição do Tourinho Filho no Brasil. Na Itália, era a posição de Vincenzo Manzini, Giuseppe Maggiore, Francesco Antolicei. Então, a segunda corrente, Hungria, Magalhães Noronha, Bento de Faria, César Bittencourt, Regis Prado, Hélio Tornag, Paulo José da Costa Júnior, Tourinho Filho. Na Itália, Vincenzo Manzini, Giuseppe Maggiore, enfim, o Francesco Antolicei. Então vejam que no Brasil essa posição ela tem mais autores que a defendem, ela é majoritária. E além disso, na Itália tem grandes autores que são muito influentes no Brasil que a sustentam. Então vejam vocês que essa posição, a segunda corrente, é majoritária. Muito bem, encaminhando-nos para o final, a pergunta é: a testemunha mentiu. Para que haja o crime, é necessário que aquele falso testemunho influencie o julgamento? É necessário que o juiz, exercendo seu livre convencimento motivado, leve em consideração aquele testemunho na sentença, seja para absolver, seja para condenar o réu? Sim ou não? Não. Diz-se em doutrina que o falso testemunho é um crime incondicionado. Ou seja, mesmo que o juiz não leve em consideração aquele testemunho falso, o crime existe. Tá bem? O crime existe. Tá? Muito bem. Agora vamos lá. Uma outra questão que eu queria falar com vocês para encerrarmos essa live. O falso testemunho admite a retratação. Artigo 342, acompanha quem está com o código aberto, 342, parágrafo 2º. Todo mundo sabe que a retratação é uma causa de extinção da punibilidade. O fato, estou lendo o artigo 342, parágrafo 2º, o fato deixa de ser punível se antes da sentença, vou ler de novo, se antes da sentença em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Antes da sentença. Sentença, pega lá o conceito de processo penal, processo civil. É o ato que põe fim ao procedimento de primeira instância. Ponto. Ok. Mas, no tribunal do júri, acabamos de ler que a retratação, para extinguir a punibilidade do agente, lógico, que mentiu, a testemunha que mentiu, tem que ser, amigos, até a sentença. Sentença de mérito, ok. Mas e no tribunal do júri?
até que momento a retratação pode ser feita? Essa discussão, ela é um pouco antiga e hoje ela perde um pouco sentido, está pacificado. Só que eu vou trazer para você o porquê de ela existir. Vamos lá. O nosso Código de Processo Penal é um Código de Processo Penal inspirado no CPP italiano de 1930, ou CP também. Se você acha, o nosso Código Penal, direito alemão, esse fetiche, isso é um fetiche. Esse fetiche que nós temos pelos alemães, não é? Esse fetiche, os alemães, isso é um fetiche, tá? A nossa origem legislativa não é da Alemanha, é da Itália. O nosso CPP é praticamente cópia do CPP italiano. Lá em 1930, a Itália vivia num momento de barbaridade, de planetária fascista. Benito Mussolini encomendou um CPP para Arturo Rocco, um CPP que legitimasse os atos que se fazia na planetária fascista. Quer dizer, tinha que ser um CPP que servisse para legitimar os atos do fascismo. É claro que tinha que ser um CPP o quê? Autoritário, porque legitimava atos de autoritarismo. Como na Alemanha, Hitler já encomendara a Edmund Metzinger um código penal que tinha lá um capítulo que dava um tratamento diferente para os judeus não arianos. 1940 e pouco, 50, por ali. E Metzinger chegou a fazer esse projeto de código penal. Eu tenho esse projeto comigo, né? Não entrou em vigor, mas já se enxergava lá, para você que quer se informar sobre o tema, já se informava lá, já se tratava lá de um direito penal do inimigo. Não é? Se você quiser aprofundar o tema, meu livro é propaganda não, tá? É meu livro. O livro não custa nem R$40, tá? Ou seja, Metzinger já colocou um capítulo no Código Penal, no projeto que Hitler encomendou dele, do direito penal diferente. Não é diferente. Então, já naquela época nascia o direito penal do inimigo. E aí, voltando para a Itália, passando pela Europa, voltando pela Itália. Já o nosso CPP, ele foi cópia de lá, tá? E, por ser... Bateram aqui na janela, na varanda. Minha esposa. E por ser, dizia eu, tá. Tava falando o quê, hein? Ah, tá. Por ser cópia do CPP italiano, cai em prova com Conceição? Claro que cai muito. Quer ver? Por ser cópia, uma cópia de um CPP mal feito, o nosso CPP sempre chamou a pronúncia de sentença. Se você pegar antes da reforma de 2008 do CPP, antes daquela reforma, dizia a sentença de pronúncia, quando na verdade a pronúncia nunca foi sentença, sempre foi uma decisão. Vocês são Montalverne, você que está nos assistindo, sempre foi decisão o quê? Interlocutória. Mas, entenda a questão, mas como o Código de Processo Penal, antes de 2008, chamava de sentença de pronúncia, sentença, alguns diziam, no falso testemunho, como o Código Penal diz que a retratação pode ser até a sentença, é só até a primeira sentença, que é a sentença de pronúncia, que nunca foi sentença, mas como o CPP chamava de sentença, é só até a primeira sentença, que é a pronúncia. Por isso que os autores dizem, no tribunal do júri, a retratação da testemunha que mentiu é só até a pronúncia, que é a sentença. Caiu o Sauê, prova oral. Aí, Sauê acabou de dizer, isso caiu na prova oral do MP do Rio de Janeiro semana passada. Que bom. Então, estamos no caminho certo. Só que a pronúncia nunca foi sentença, né, Sauê? Nunca foi sentença. Sempre foi decisão interlocutória mista, não terminativa. Por isso que a doutrina majoritária sempre falou o seguinte, majoritária, peraí.
Calma. A gente sabe que o CPP chama pronúncia de sentença, mas está errado, nunca foi sentença. Então, o momento final, o momento limite para a testemunha que mentiu retratar-se é a sentença de mérito no plenário do júri. Essa questão pode vir tanto em penal quanto em processo penal. Tá? Aliás, estou pensando em ano que vem dar aula de processo penal também. Tá? É um pensamento bem inicial. Eu acho que eu não teria capacidade para tal, como tem o Sauei, por exemplo, que é um gênio. Mas confesso que ronda a minha cabeça, não é, a ideia de começar a lecionar também processo penal, não é? Ano que vem. Mas essa é uma ideia muito inicial, eu acho que, enfim. Mas vamos lá. Amigos, então, com isso, eu encerro a nossa live de hoje. Desculpa se eu me estendi no histórico do CPP, mas assim, confesso que eu não resisto a um raciocínio, a um dado histórico, mas não é para contar a história que no início tudo eram trevas, das trevas fez-se a luz, não, histórico, para você ter a interpretação até chegar no que é hoje, tá? Tudo bem? Obrigado pela companhia de vocês, mais uma quinta-feira, usamos o nosso espaço semanal, gratuito e profundo. Para quem está perguntando por e-mail, Instagram, ano que vem, ai, Gabriel, ano que vem, mas manda aí ano que vem, mas fala mais, ano que vem, tá? Ano que vem, eu vou começar a minha mentoria de questões discursivas. É uma coisa que não existe no mercado de provas. Não adianta só responder a questão, porque se fosse só responder, todo mundo que fizesse a questão passava no concurso. E, no entanto, não é assim, né? Não é só responder, tem que saber o que responder, como fazer, e eu vou responder as questões de prova com vocês na mentoria. Mas não é assim, vou criar um caso concreto. Caio mata Tício num barco porque o barco afundou com um colete salva-vidas. Não vou ficar inventando historinha. Eu vou pegar só questão de prova. Só questão de prova. Olha quem tá aí, professor Flávio Milhomem. Isso é fera do processo penal. Isso é fera. Muito bom. Sigam esse cara. Ele e o Batatinha, que são duas feras. Amigos, a minha pós-graduação em penal já encerraram as inscrições, primeira turma, segunda turma vai ser ano que vem. Eu vou avisar vocês quando lançar, tá bem? Amigos, ano que vem, mas olha só, não vai mandar mensagem para mim daqui a 6 dias, Gabriel, já é janeiro, cadê a mentoria? Ano que vem é lá, fevereiro, por aí, janeiro, a gente organiza tudo, tá? Ainda estou atualizando meu livro de leis especiais, então lá para fevereiro a gente começa a mentoria em questão discursiva. Claro que as vagas serão limitadas, tá bem? E na história não, quem me conhece sabe que quando eu falo eu cumpro, tá? Serão, estou pensando em 100 vagas a primeira turma, a inscrição vai fechar e depois, quando for o momento, vão reabrir as inscrições, tá? Mas vai ser limitado, tá? Não vai ser aberto para todo mundo, não. Naturalmente, os primeiros 100 que se inscreverem, tá bem? Não nos veremos mais até o ano que vem. Desejo a vocês um feliz ano novo, não é? Um 2009 com, em primeiro lugar, saúde, e que você cuide um pouco mais de você. Que você se preocupe com o seu tempo, com o que você faz com ele, com o seu corpo, com a sua mente, com o que você come, com o que você fala para as pessoas, o como você fala, né? Tenha um pouco mais de preocupação com você, como você está agindo com as pessoas, como é que está seu tom para falar com as pessoas, o que você está comendo, não é? Se você está se exercitando, é aquilo que o Sauei fala. Para aguentar um ritmo de estudo e prova, tem que ter mente sã, corpo são, tá? Então, se dedique um pouco ao seu corpo, tá bem?
porque é a sua saúde. Quando eu falo corpo, não é para ir pra academia, para ficar fortinho, bonitinho, não. Preocupe com o seu corpo para te dar estrutura para aguentar o ritmo, tá? Salve, obrigado, amigo. Fez uma para você também, para Andréia, e pro filho de vocês. E amigos, 2019 a gente volta com tudo. Um abraço, até lá e tchau.